presidente. Eu gostaria de corrigir uma questão que foi colocada no início da sessão. E aí, nessa minha fala, eu quero separar bem, e aí peço a atenção da relatora Lídice da Mata, porque a gente precisa separar bem o que é crime do que pode ser colocado aqui como uma possível, realmente, fake news e isso gerar um processo, do que é sentimento, do que é ataque político, do que é embate político. A gente tem que separar as coisas. Começando com essa correção do início da sessão, a deputada Joyce Hasselmann falou que ela ajudou os deputados de São Paulo a serem eleitos. 7 deputados não entraram. Nós, em São Paulo, conseguimos eleger 17 deputados no PSL, em São Paulo, mas 7 ficaram de fora. Ficaram de fora porque não conseguiram os 30 mil votos necessários, que seria o mínimo para se atingir a cadeira. Então, nós tínhamos voto suficiente para eleger 17 deputados, mas 7 não entraram porque não tiveram o mínimo. Então, quando ela diz que os votos dela serviram para eleger os deputados, na verdade, os 700 mil votos que sobraram da cadeira dela, se perderam, com os 2 milhões e 100 mil votos que se perderam nessas 7 cadeiras, vezes 300 mil votos. Então, isso é matemática, ou seja, tem que se corrigir isso. Aí as pessoas perguntam assim, mas por que os 7 deputados não entraram? Por que não tiveram 30 mil votos? Até foi solicitado nas redes sociais que eu falasse sobre isso aqui, porque houve uma construção de fake news durante a campanha, feita pela deputada Joyce Hasselmann, em que ela tentou acabar com as candidaturas de várias pessoas. Eu tenho aqui vídeos para provar, eu posso até passar os vídeos depois durante a minha fala, em que ela se dizia a única pessoa chancelada pelo presidente Bolsonaro. E tem um áudio do presidente Bolsonaro dizendo que ele apoiava todos os deputados de São Paulo. Então, fica a minha pergunta. Por que ela se dizia a única chancelada? Né? Isso é uma fake news, já que o presidente falou em seguida, em áudios, e mandou para ela várias vezes, dizendo que havia outros deputados chancelados. Por que ela insistia em se dizer a única chancelada? E ela tentou acabar com a minha candidatura, pessoalmente falando, com um dossiê que ela enviou para o presidente Bolsonaro e para as pessoas que o cercavam, dizendo... E aí eu estou dizendo isso não porque é fake news, nós estamos numa CPMI, mas porque nós temos que separar o que é guerra política do que é crime. Então, assim, aquilo ali talvez não tenha sido um crime porque não foi público. A senhora entende, relatora? Ela no dossiê, ela dizia que eu era prostituta, abortista e traficante de drogas. O termo prostituta foi, inclusive, referendado pelo Bebiano. Então, quando ele vier aqui à CPMI, se ele vier eventualmente, ele vai poder dizer, porque eu conversei com ele pessoalmente sobre o incômodo que isso gerou durante a campanha, em que a deputada Joyce Hasselmann afirmou que eu teria sido prostituta e que eu usava drogas. E tinha até um delegado da Polícia Federal ao lado, e eu pedi que ele fizesse uma busca e apreensão nos meus endereços conhecidos. Essa questão de ela dizer que eu era abortista e que eu tinha abortado uma criança, etc., isso não ficou só no dossiê privado que ela mandou para o presidente, ela também tornou isso público. E aí eu queria que os senhores tomassem atenção no seguinte: quando a gente fala de embate político, ódio, essa questão de um ofender o outro, e até acho que concordo com o senador petista aqui de que toda generalização é ruim, né? Porque você acaba, você não tem como dizer que todos são criminosos num determinado grupo, né? Sempre tem aquela pessoa que é ruim, sempre tem as pessoas que são boas, independente do local. Mas ela publicou isso nas redes sociais, está público, né? Oportunista, eleita com os meus votos, que eu acabei de dizer que não são, porque os 700 mil votos dela que sobraram foram perdidos nessas 7 cadeiras que foram perdidas, porque é incapaz de fazer uma cadeira na Câmara. Arma contra o presidente. Por que ela dizia que eu estava armando contra o presidente? Porque, na época da MP 870, a Joyce Hasselmann fez uma tratativa com os partidos de centro para recriar 2 ministérios. Já tinha até os nomes dos ministros. Também tirar o COAF do Moro.
e tirar os poderes dos auditores fiscais, que eles não poderiam, então, reportar indícios de crimes não tributados. À época, eu fiz um questionamento público à deputada, perguntando por que, como líder do governo, ela estava traindo tudo que o governo defendia até então. E aí ela disse que eu era abortista, né? Infelizmente, sou culpada pela filiação dessa abortista. Na verdade, quem assinou minha filiação foi o Major Olímpio, ele pode confirmar isso quando ele vier aqui, quando ninguém queria ela, e realmente ninguém me queria, porque ela tinha mandado um dossiê para o presidente dizendo que eu era abortista, prostituta e drogada. Na época, inclusive, da campanha, eu fiz um teste toxicológico. Então, imagina uma deputada ter que fazer teste toxicológico para provar que eu não era drogada. Consegui provar isso, né, para as pessoas envolvidas. Depois, em 20 de outubro, recentemente, ela disse, essa mulher é um lixo humano, abortista, cruel, golpista, um monstro. À época também que eu critiquei a questão da MP 870, ela disse que eu era burra e não sabia fazer contas, quando, na verdade, é ela que não sabe fazer contas, porque ela continua falando, ainda hoje repetiu, de que foi com os votos dela que eu fui eleita. Na verdade, quem me ajudou foi o Eduardo Bolsonaro, que eu tive 76 mil votos. A diferença disso vieram dos votos que sobraram do deputado Eduardo Bolsonaro. Aí, em outro tweet, você vê que isso daqui, sim, isso é um gabinete do ódio, né? Disparar essa quantidade de coisas. Aí, me chamando de serpente, a cobra ficou com ciúmes da homenagem, a homenagem que, na verdade, foi um boneco que ela combinou com alguns seguidores de fazer um boneco para ela mesma, dizendo que eu estava com inveja. Na verdade, não era inveja, eu olhava para ela numa foto aqui, pensando em que momento que essa mulher vai ser desmascarada e todo mundo vai perceber que ela não é amiga do governo, não é amiga do Bolsonaro, nunca foi. Mas, graças a Deus, as coisas vêm à tona, né? A verdade vem à tona. Então, se o Bibiano vier aqui, ele vai poder comprovar que houve, sim, um dossiê em que a deputada dizia que eu era prostituta, drogada e abortista, em que, inclusive, o presidente ficou sem falar comigo durante um bom tempo, até que eu pude provar a minha inocência. E aí, a história fala por si só, né? Ela também falou do deputado ator pornô, né? Ela falava o tempo todo, eu sou a única chancelada, não votem em ator pornô, não votem em abortista, etc. Eu sou a única pessoa chancelada. E isso prejudicou 7 pessoas. Eu consegui entrar, porque eu consegui fazer 76 mil votos, mas várias pessoas não conseguiram. E aí, em relação... Então, assim, só fechando essa questão, quando se fala sobre responsabilidade com o país, faltou-se com a responsabilidade com o país quando ela queria criar 2 ministérios a mais. E na reunião com o presidente Bolsonaro, ela chegou e falou, não, mas tem que ser assim, porque se não for assim, eles não vão aprovar a MP 870. E, no final das contas, a MP 870 foi aprovada sem a criação de 2 ministérios. Em relação também a acabar com a campanha, aí é uma pergunta que eu faço à deputada Joyce Hasselmann. No primeiro dia de campanha, eu anunciei uma dobradinha com a deputada estadual Janaína Pascoal, na qual essa dobradinha seria uma dobradinha única. Eu com ela, ela comigo, eu não dobraria com mais nenhuma deputada estadual e ela não dobraria com mais nenhuma deputada federal. A gente já tinha tirado fotos juntas, etc., era uma combinação. No primeiro dia de campanha, a deputada Joyce Hasselmann publica uma foto dizendo que a dobradinha de São Paulo era Joyce Hasselmann e Janaína Pascoal. A pergunta que eu faço é, a deputada Joyce Hasselmann combinou essa dobradinha com a Janaína Pascoal ou foi publicada essa dobradinha sem nenhuma combinação e nenhum acordo prévio? Porque isso era uma fake news da época, né? Agora, não uma fake news que é um crime. Não foi nenhum crime. A gente tem que separar o que é crime, o que é passível de... Quando ela me chama de abortista, ela está me acusando de um crime. E eu fico até emocionada porque eu acabei de perder um bebê. Eu estava grávida há 2 semanas e perdi um bebê. Eu tenho um filho de 11 anos. E meu filho mora comigo, eu sou uma excelente mãe. E assim, tento ter outro filho e acabei de perder um bebê e sou acusada de ser abortista. Então, assim, quando há uma imputação de um crime, muda de figura as coisas. Ela falou aqui sobre a questão de assessores não poderem ter rede social, mas dentro da assessoria dela há uma pessoa que, inclusive, eu prezo muito, é uma pessoa muito guerreira, mas é assessora dela, e que publica nas redes sociais, durante o horário comercial, ataques à esquerda. Isso acontece.
E eu não acho que seja um crime, porque também, né, no PT tem gente na liderança que sobe hashtag ele não, sobe hashtag contra o governo. Isso acontece, isso é natural, é do jogo político. As pessoas que trabalham com assessores, a assessora dela, publicando Somos Todos Augusto Nunes, no dia que Augusto Nunes brigou com Glenn Greenwald. Então, assim, isso está errado? A deputada Joyce Hasselmann está assim, cometendo crime de improbidade porque uma funcionária dela está publicando e criando hashtags ou ajudando nas hashtags contra a esquerda? Não tem nada a ver, isso é guerra política isso não é crime. Agora, vamos separar o que é crime. Né? Por exemplo, quando ela diz que ela escutou pessoas falando que queriam criar uma BIM paralela, isso, quando a pessoa fala, eu sou contra autoritarismo, ela disse isso hoje. Se ela é contra autoritarismo, por que quando ela era líder do governo e escutou isso, ela não denunciou que queriam criar uma BIM paralela? Por que só denuncia depois que sai do governo? Então, assim, é muito fácil, né? Eu só vou denunciar depois que eu já saí e abandonei o barco. Mas enquanto eu estou no barco, não é crime, não é errado? E, assim, como é que ela prova isso agora? Porque afirmar coisas aqui, diz, eu escutei, eu falei e tal, como é que prova? E aí, eu vou para a questão técnica. Quando a gente fala de robôs, quando a Joyce Hasselmann até colocou ali que eu escrevi alô, milicianos, né? Porque a gente foi chamado de miliciano e de robô. Então, as pessoas até falam com plaquinha para a rua, não sou robô, não sou miliciano. E tem gente até que fez brincadeira, né, do gabinete do ódio, os milicianos do Jair Bolsonaro. Só que ela perdeu, então, 720 mil robôs, né? Assim, e pode haver perfis fake? Lógico que existem. Aí eu venho para a questão técnica e tenho como provar e posso deixar isso, inclusive, posso acostar isso nos autos da CPMI e peço, inclusive, que isso seja acostado, porque ela publicou hoje aqui que 1,4 milhões de perfis na rede do presidente Bolsonaro são fakes. E aí, quem estiver escutando, o telespectador estiver escutando, eu peço muita atenção nesse momento. Joyce Hasselmann afirmou hoje que 38% dos perfis do presidente Bolsonaro eram fakes, através de uma auditoria que ela fez. Só que eu convido os senhores, inclusive quem está ouvindo, os senhores deputados e senadores, a entrarem no Twitter audit.com. Isso é um site dentro do Twitter que o próprio Twitter oferece como ferramenta para auditar perfis fakes. E hoje eu puxei os perfis fakes que existem do presidente Bolsonaro. E, realmente, ele tem perfis fakes. Só que não é na ordem de 38%, como afirma a Joyce. É na ordem de 4%. Tá? Também aproveitei para puxar o presidente Lula, para saber, né, se todo mundo tem perfil fake ou não. 9%. E da deputada Joyce Hasselmann, quando eu puxei, estou com os prints aqui, com as provas, e quero acostar essas provas para a senhora poder analisar. Há 4 anos, ela tinha 22% de perfis fakes, e hoje, na data de hoje, na rede social dela, 8% dos perfis dos seguidores são fakes. Pela ferramenta oficial do Twitter, 8% dos perfis que seguem o Joyce Hasselmann hoje são fakes. E 4% dos perfis que seguem o presidente são fakes. Isso acontece com todo mundo, porque há perfis fakes na esquerda e na direita, acabei de provar com os números do Lula. E convido os senhores para entrar, Twitter, audit.com. E eu tenho também, tá? Aproveitei para puxar os meus também. Eu também tenho perfis fakes me seguindo, eu não tenho culpa disso. Então, existe uma hipocrisia. E essa hipocrisia, presidente, que a gente tem que deixar de lado, porque aqui nós somos deputados. Eu sou chamada de Ronald McDonald. Por causa do cabelo vermelho, então a esquerda me chama de Ronald nas redes. Eu acho isso bonitinho, legal. É fofo, né? É engraçado. Então, assim, e a ela chamam Peppa, que é um desenho animado. É lógico que quando ultrapassa o limite do razoável, aí tem que se investigar pessoa por pessoa que atingiu assim como eu estou processando ela na esfera civil, para ela provar que eu sou abortista, para ela, enfim, provar as acusações de apologia, de imputação de crime que ela fez contra mim publicamente, eu acho que ela tem que entrar contra todos os perfis que atingiram e cometeram crimes, cometeram delitos. Isso tem que ser apurado. Agora, guerra ideológica, chamar de Peppa, de Ronald, ela perdeu 720 mil seguidores, não eram robôs.
né? E fake por fake, ela tem 8% de perfis fake seguindo, que é o dobro da porcentagem que segue o presidente Bolsonaro. E aí eu gostaria de pedir que ela respondesse a essas questões que eu fiz. Poucas questões, mas principalmente